Bom dia, o meu nome é Glauco Reis, eu sou do time de Cloud da IBM Brasil e nós vamos conversar um pouquinho sobre os benefícios de uma cloud híbrida, né? O que é uma cloud híbrida e quais os benefícios que ela nos traz. Para a gente começar essa discussão nossa, vamos imaginar o seguinte: todos os sistemas corporativos eles rodam dentro de computadores normalmente que acabam ficando dentro das próprias empresas, né? Que é o que a gente chama lá de um ambiente de TI. Nós vamos chamar esse ambiente de TI de uma cloud privada, private. E a gente vai considerar que existem ambientes fornecidos por empresas como a IBM, onde existem computadores, serviços e todo um conjunto de infraestrutura que nós chamaremos de uma cloud pública. Para que o nosso exemplo continue, né, nós vamos fazer o seguinte: imagine que uma determinada empresa precisa construir um sistema novo. Esse sistema, para o nosso exemplo, ele vai ser um RP, vamos imaginar que seria um RP corporativo, e esse RP corporativo vai ser construído, por exemplo, utilizando uma tecnologia Java, talvez. Existe um conjunto de subdivisões que normalmente existem nas aplicações, e uma primeira camada é a camada onde todas as informações são armazenadas, que é uma camada de usuário, né? Onde os dados ficam, onde ficam os bancos de dados relacionais e esse tipo de coisa. Existe uma próxima camada que é toda a lógica de negócio, que é o próprio RP, né? Onde está toda a lógica de negócio de processamento do seu RP. E nós vamos criar uma próxima camada, que é comum também, que normalmente é onde estão rodando é onde tem a sua interação, é a camada de interação entre a interface de usuário e o seu sistema ERP. Comumente vocês vão ver na internet o nome Back-end for Front-end. Eu gosto mais do nome Facade, mas nós vamos usar o nome Back-end for Front-end. Ela é uma camada de desacoplamento do ERP com a interface de usuário. Bom, o sistema está construído, está tudo funcionando, está fantástico. Mas, num dado momento da história, houve a necessidade de criação de um aplicativo mobile, né? Mobile para que o ERP fosse acessado a partir dos clientes finais, né? Esse aplicativo mobile, né, está rodando no celular de cada um dos usuários, né? E aí a primeira questão acontece, né? Porque normalmente os ambientes privados eles têm uma série de controles, proxy, firewall, mecanismos de proteção que é contra invasão, exatamente para proibir que qualquer tipo de coisa indesejada aconteça em relação ao mundo exterior. E o dispositivo móvel está lá no mundo exterior, né? Então, uma das decisões que foram tomadas então pelo time da arquitetura foi a seguinte: vamos fazer o seguinte, vamos pegar o nosso BFF e vamos levar o BFF para a nossa cloud pública. Dessa maneira a gente aposenta o BFF que está na cloud privada e começa a usar o BFF que está numa cloud pública. Bom, tudo fica muito melhor, tá? Tudo fica muito melhor porque os celulares já estão no que seria público, né, no ambiente público, digamos assim. O BFF também está no ambiente público. A comunicação entre os dois é mais natural, é mais simples de ser feita. E o que proporcionou que a gente pegasse aquele BFF que estava na cloud privada e levasse ele para a cloud pública é um dos recursos da cloud que a gente chama de interoperabilidade, né? Então a gente consegue ter interoperabilidade nas nossas aplicações, porque essencialmente qualquer recurso computacional que existe na cloud privada existe um equivalente na cloud pública também. Ou seja, você consegue
sistemas operacionais que você usa no seu corporativo, também existem equivalentes na cloud pública. Então tudo que você tem de um lado poderia ser levado para o outro de uma maneira muito tranquila, sem nenhum esforço, né? Essencialmente a cloud pública é formada por computadores que têm sistemas operacionais e recursos que são similares ao que a gente tem hoje numa cloud privada, né? É basicamente isso. Bom, o sistema está lá, está rodando, mas acontece uma coisa. Aplicativos móveis exigem modernidade. Você não tem um aplicativo móvel que é desatualizado. O aplicativo móvel ele exige arrojo, ele exige modernidade. Então, o seu RP precisa estar constantemente sendo evoluído para que ele possa incorporar novas funcionalidades. E acontece que esse modelo de construção, todo baseado em blocos monolíticos, exige um esforço muito maior de manutenção. Então, uma próxima decisão do time de arquitetura foi a seguinte: vamos pegar então esse ERP, que hoje está no modelo monolítico, e vamos reconstruir este ERP utilizando modernas práticas de microserviços. Então, a gente consegue pegar e vamos aposentar aqui o nosso ERP monolítico. Bom, isso nem de longe é uma atividade trivial, que exige um esforço de desenvolvimento, mas existem ferramentas, por exemplo, da IBM, que apoiam você em todo esse processo de migração de um aplicativo monolítico para um aplicativo baseado em microserviços, né? Na hora em que você faz isso, se transforma o seu aplicativo monolítico para microserviços, você ganhou um benefício de escalabilidade, porque você consegue pegar cada um desses componentes dos que compõem o seu ERP e escalar, rodar em máquinas separadas, aumentar a quantidade de carga, diminuir. Você consegue uma elasticidade muito maior no seu ambiente de cloud. E por tabela, você também ganha um benefício de portabilidade, porque como cada componente desse está isolado dos demais, ele é independente, você pode acabar usando tecnologias diferentes, e essas tecnologias podem ir evoluindo ao longo do tempo para novos paradigmas de programação, coisas que você não tinha antes e começou a utilizar, né? Você pode utilizar Python, por exemplo, em algumas dessas tecnologias, se estiver pensando em inteligência artificial, ou você pode utilizar Golang, se você estiver pensando de repente em usar um blockchain ou alguma coisa do tipo. Então, assim, você abre um leque de possibilidades que você não tinha antes. Entre os leques de possibilidade, existem os serviços que estão disponíveis na própria cloud pública. Por exemplo, eu posso criar novos tipos de funcionalidades baseadas no Watson, né? Eu posso colocar uma inteligência artificial na minha aplicação, posso fazer com que ela acabe tendo um chatbot para comunicar mais facilmente com o usuário. Eu posso utilizar reconhecimento de imagem, talvez reconhecimento de íris, eu não sei se, ou logar no aplicativo com a própria face do usuário. Ou seja, o leque de possibilidades que a inteligência artificial te abre é gigantesca, né? Mas ainda tem uma questão que assim, ainda há uma resistência muito grande em levar os dados que estão num ambiente privado para um ambiente público, né? Então, assim, isso pode ser um problema de regulamentação, porque o governo diz que os dados têm que ser mantidos no próprio país onde o cliente tem a conta. Isso pode ter vários aspectos ali, né? Mas o fato é que muitas vezes é desejável que a gente mantenha os dados no ambiente privado e não numa cloud pública. Mas aí entra a questão que é a seguinte: nós podemos estabelecer mecanismos como uma VPN, onde o que está numa cloud pública pode se comunicar com uma cloud privada e de uma maneira muito segura.
né, garantindo todos os elementos que você tem de proteção de que aquele dado não será invadido. Dessa forma, você mantém toda a lógica de negócios e modernidade da aplicação num ambiente de cloud pública, mas mantendo ainda assim suas informações em uma cloud privada, né? Esses são os benefícios de uma cloud híbrida, ou seja, eu não sou obrigado a levar tudo de um ambiente para outro, eu posso usar o melhor de cada um dos ambientes da maneira que for mais conveniente para mim. Eu usando uma cloud pública como se fosse uma extensão da minha cloud privada. Isso é o que a gente chama de uma cloud híbrida. É isso aí, obrigado e até a próxima.